O que acontece é juntar um taxista que toca guitarra e um professor de inglês que toca baixo numa mesma banda? No caso de Paul Stanley e Gene Simmons, surge uma das bandas odiada por alguns e idolatrada por muitos outros. Seja bem-vindo ao canal Rock na Veia. Eu sou o Gladson. E eu sou o Lucas. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixe seu like no vídeo. Tudo começou quando o Gene Simmons e o Paul Stanley eles resolveram montar uma banda. Eles tinham uma outra banda que era o Wixter Lester e essa banda acabou. Os caras colocaram anúncios no jornal para fazer alguns testes com os músicos e lá eles acabaram gostando do baterista Peter Criss, que falou que até toparia fazer os shows de vestido. E esse Frehley, que apesar de no dia do teste estar parecendo um mendigo e ainda quase arrumar confusão por causa da fila, ele acabou impressionando os caras quando tocou lá a guitarra. Para a escolha do nome, os caras se inspiraram num concurso de beijo que tinha lá em Nova York, por isso o nome Kiss. E o logotipo foi criação do guitarrista do Ace Frehley. Os caras começaram a se apresentar maquiados para que ninguém soubesse a sua identidade. E para isso eles acabaram pegando heróis em quadrinhos e personagens do teatro japonês. Sendo assim, se tornaram The Star Child, The Diamond, Space Ace e Catman. E a banda manteve o segredo sobre a sua verdadeira identidade por mais de uma década. Além do visual que sempre rendia piada com as outras bandas, uma coisa que sempre chamou a atenção foi a língua do Gene Simmons. E existe até um boato de que ele fez uma cirurgia para remoção do freio, que é responsável pelos movimentos da língua. Assim ele acabou ficando com maior movimento e com uma língua maior. Acredite, se quiser. No começo eles acabavam não ganhando nada ou quase nada. Eles ganhavam aproximadamente $35 por shows. Porém, eles tiveram uma grande sacada. Eles falaram assim, já que a gente não é famoso, pelo menos a gente vai parecer que é. E aí eles contrataram uma banda, eles arrumaram uma grana e contrataram uma banda que era famosa na época, os Breads. E contrataram eles para abrir um show que eles iam fazer. E aí eles encheram a primeira fileira com camisetas com o seu próprio logo que eles fizeram em casa, para as pessoas que chegassem e entrassem e pensassem que eles eram famosos. E mesmo endividado, eles arrumaram uma grana e contrataram uma limusine para eles poderem chegar em grande estilo. E eles ainda enviaram convites para a imprensa, deixando o pessoal da imprensa muito curioso e até mesmo os produtores, que queriam saber quem era aquela banda desconhecida que ia ter um show aberto pelos Breads. A estratégia deu certo e aí os caras conseguiram um contrato com a Casablanca Records. E apesar deles até conseguirem dar uma melhorada na sua vida, eles continuavam investindo nos seus shows para ficar cada vez melhor. Pra você ter uma ideia, os caras tinham o dom de pegar um monte de caixote de madeira e fazer uma parede com uma frente falsa imitando amplificador. Então quem chegava no show via aquele monte de amplificador, pensava que tinha uma estrutura que na verdade nem existia. Os 3 primeiros discos, no entanto, acabaram não vendendo nada e não fizeram o menor sucesso, exceto a música Rock and Roll Night, que se tornou o hino do rock nacional. Então a gravadora resolveu vir o que todo mundo falava, que o barato do Kiss era ao vivo. Então em 75 os caras lançaram um disco ao vivo, que é o Alive. E numa semana só os caras venderam uma incrível marca de 500 mil cópias, cara. E colocou a banda assim no patamar bem elevado no rock. Nessa época os shows deles eram espetaculares, o baixista cuspia fogo pela boca, o guitarrista soltava fumaça e rojão pela guitarra, a bateria levitava, era um bagulho louco. A partir da turnê do segundo disco, sempre quando tem a abertura do show, tem um cara que grita assim,
Seguindo a onda do sucesso, Kiss lançou um super disco, o Destroyer, que embalou vários hits e acabou se tornando um sucesso absoluto. Nessa época, os caras contrataram o Bill Elcon, que era um empresário da época, e esse empresário ele começou a associar o nome da banda a várias marcas. Então, assim, tinha chaveiro, camiseta, pôster, revistas, até camisinha com o nome da banda, Kiss, com a marca. E eles também conseguiram um contrato com a Marvel para poder lançar uma revista em quadrinhos. A banda chegou a fazer uma campanha promocional dizendo que a tinta vermelha usada na primeira tiragem da revista vinha com o sangue de cada um dos membros. A banda ainda tem na conta participação especial em alguns desenhos animados, como o Scooby-Doo, por exemplo. Com isso, a banda começa a lucrar mais e os shows começam a ter mais estruturas, chegando a gastar até 2 milhões de dólares, com o custo da iluminação, cenário, sem falar os funcionários e os efeitos especiais. Além disso, a banda ainda tinha seu próprio avião. Só que todo esse sucesso acabou custando a sanidade do grupo. Os caras ficaram cansados dessa vida de superstar e resolveram dar um tempo na banda. Aí durante esse período de férias, a gravadora lançou 2 coletâneas. E para evitar a separação da banda, o Gene e o Paul resolveram fazer uma proposta para os outros integrantes e para a gravadora, que era cada um gravar um álbum solo, mas com o nome da banda. Então em 78 os caras lançaram cada um o seu álbum, todos com o nome Kiss, e o do Ace Frehley foi o mais bem sucedido. Ele até chegou a dizer numa entrevista aqui para a Rádio Kiss, aqui no Brasil, que os outros caras não acreditavam muito no sucesso do trabalho dele, não. Ficaram até surpresos com isso. Nesse mesmo ano, os caras são convidados para estrelar o filme Kiss contra o Fantasma do Parque. Nesse filme, eles são os 4 super-heróis que lutam contra um vilão de um parque de diversões, que fez 4 bonecos iguais a eles, para fazer o mal. O filme não é lá aquelas coisas não, mas os fãs obviamente adoraram. Esse filme passava muito na sessão da tarde. A partir daí, a banda começou a sofrer várias mudanças, começando pelo som. E foi aí que surgiu o álbum Dynasty, que é um álbum com uma música um pouco mais pop dançante. Ela não agradou muito os fãs, porém acabou fazendo bastante sucesso nas rádios. A turnê acabou dando prejuízo para a banda e, além disso, o baterista Peter Criss também já não estava mais afim de continuar com eles. Só para ter uma ideia, ele nem apareceu no estúdio para gravar o álbum seguinte. E quem gravou no seu lugar foi um músico de estúdio que tinha lá. Apesar disso, os nomes que aparecem nos créditos do álbum é o Peter Criss. Logo depois do lançamento, a banda confirmou a saída do Peter Criss e no lugar dele entrou o Eric Carr, que também foi escolhido por um anúncio de jornal, só que dessa vez o anúncio não especificava que era para a banda Kiss. E ele hoje é considerado por muitos o melhor baterista que a banda já teve. Logo depois do lançamento, os caras já entraram em turnê. Só que assim, a crítica falava que eles não tocavam muito bem, que eles não eram tão bons quanto pareciam, e por isso que eles se escondiam atrás das máscaras. Então eles acabaram cancelando essa turnê aí logo no começo. Eles voltaram para o estúdio para gravar um novo disco. E novamente os caras acabaram mudando o seu estilo na banda. Agora não só na sonoridade, e sim também no estilo visual. Eles acabaram cortando o cabelo e usando as roupas mais discretas, porém com a maquiagem ainda. The Elder até que agradou os críticos, apesar de alguns fãs meio que torcerem o nariz pro álbum, não gostaram muito. Mas o interessante dessa fase foi a ausência do Ace com a participação no grupo, assim, principalmente nos programas de televisão. Ele nunca estava, sempre alegando que estava com problema de saúde. Mas na verdade que o problema dele realmente era que ele estava mergulhado tanto no álcool quanto nas drogas.
Como ele não conseguia acompanhar a banda, ele montou um estúdio na sua casa e teve que gravar por lá, já que ele se recusava até participar das gravações do set com toda a banda junto. Em 82, eles lançaram o álbum Killers, que conteve 4 inéditas, e o curioso é que o Ace não participou dessas faixas. Alguns meses depois eles lançaram outro álbum, só de músicas inéditas. E apesar do Ace ainda estar envolvido com droga, com álcool, ele acabou continuando na banda por motivos de contratos. O guitarrista Vinnie Vicente, amigo do Gene, baixista, ele que substituiu o Ace nas gravações e nos shows que o Ace não estava. E pouco tempo depois ele que assumiu a vaga de guitarrista do Kiss. E foi depois do lançamento desse disco que o Ace acabou saindo fora da banda. Ele, além de estar com esses problemas, né, de vício, ele também não concordava com tudo aquilo que o Paul e o Jim faziam. Com tudo isso acontecendo, a banda já estava começando a perder popularidade lá nos Estados Unidos, e foi aí que eles tiveram a ideia de fazer alguns shows aqui na América do Sul. Então eles acabaram fazendo 3 shows aqui no Brasil, sendo que no Maracanã eles lotaram o estádio lá com mais de 200 mil pessoas, que foi um recorde de público para uma única banda naquela época. Esse, além de ser um grande show da banda, o maior até então, foi o último show com eles usando as maquiagens, já que quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles fizeram uma entrevista para a MTV e falaram que não iam usar mais. Nessa entrevista que eles apareceram sem maquiagem, eles falavam que estava assim, saco cheio já de tudo isso. Mas o que muita gente acredita é que o Jim e o Paul, eles eram muito bons no marketing, né? E na verdade isso pode ter sido sim uma jogada de marketing, já que na semana seguinte eles lançaram o Light Up, que é um disco que a galera, os fãs todos curtem. Esse disco gerou uma turnê de duração mais curta para a banda, e no final dela o Vinnie Vicente foi demitido, já que ele também já não estava gostando muito da posição que ele tinha na banda. E aí os caras contrataram outro guitarrista, o Mark St. John, e ele gravou um disco com a banda, que é o Animalize. Aí ele saiu em turnê com os caras, só que no primeiro show ele já zoou a mão e não conseguiu terminar a turnê. Então, logo depois que finalizaram essa série de shows, ele acabou sendo demitido da banda. Para o seu lugar entrou o Bruce Kulick, que permaneceu na banda por mais de uma década. A maior perda da banda foi a do baterista Eric Carr. Ele descobriu em 91 que ele estava com um tipo de câncer que é muito raro, que é o câncer no coração. E 6 meses depois que ele havia descoberto, ele acabou falecendo durante uma cirurgia. Eric Singer foi o substituto e também o primeiro integrante loiro da banda. Agora, com o novo integrante, o Kiss resolveu lançar um novo álbum, o Revenge, que traz de volta o bom e velho rock and roll da banda. Com o novo gás, a banda volta a fazer vários shows. E ao redor do mundo começa a acontecer as Kiss Conventions, que eram um tipo de um congresso, que os fãs se reuniam, lá eles falavam sobre a banda, trocavam objetos relacionados à banda. E também, em muitas dessas, o Kiss participava. Eles faziam participação acústica lá no final dos shows e também deixavam os próprios fãs entrevistar eles. Isso gerava muita grana para eles, e em uma dessas convenções lá em Los Angeles, Peter Criss apareceu lá com sua filha e a banda reatou a amizade com o ex-baterista. Um tempo depois, em outra convenção, o Gene contratou uma limusine para pegar o Peter e sua filha e o convidou para subir no palco e cantar umas músicas com eles. Após esse encontro, os caras resolveram convidar o Peter e o Ace para fazer uma participação no acústico que eles iam ter na MTV. E aí, no meio da gravação, os caras chamaram os dois ex-integrantes e eles participaram lá tocando em algumas músicas. O disco foi o segundo mais vendido da série acústica MTV.
mesmo ano de lançamento desse álbum, o Kiss marcou uma entrevista com a imprensa mundial. E, para surpresa de muitos, eles acabam voltando com a maquiagem e com sua formação original. O Kiss mais amado pelos fãs está de volta. E o Eric Singer e o Bruce foram demitidos, mas acabaram aceitando numa boa. Então a banda começou os preparativos para fazer a turnê da volta da formação original. E quando eles colocaram os ingressos à venda, todos os 79 mil foram vendidos em um dia, em menos de uma hora. Para ser mais preciso, em 47 minutos. Mas ao contrário do que se pensava, eles acabaram demorando 2 anos para lançar o álbum de inéditas com a formação original da banda de volta. Nesse meu tempo, a banda lançou 2 coletâneas, sendo que a primeira foi com 4 músicas que nunca tinham sido gravadas ao vivo antes. A outra coletânea, ela foi só com as músicas da época que eles estavam maquiados, da primeira fase, e teve uma música gravada ao vivo já com a formação de volta, em 1996. Já em 97, eles surpreenderam todo mundo lançando o álbum Carnival of Souls, que tinha sido gravado ainda pelos integrantes Bruce e Singer. Esse álbum, que era meio grunge, foi lançado mais por causa da pirataria. Mas o que os fãs queriam mesmo era um álbum de inéditas com a formação original da banda. E em 1998 chegou às lojas o álbum Psycho Circus. A ideia deles era fazer um Destroyer moderno e eles acabaram acertando em cheio com esse álbum, que acabou fazendo muito sucesso. Mas o Kiss gosta mesmo de um bom show, então para essa turnê foi preparada assim uma estrutura monstruosa. E pro show de estreia, os caras fizeram o primeiro show 3D da história, foi distribuído óculos especiais para os fãs quando eles entraram no estádio. Teve o primeiro telão com apresentação ao vivo, que também nunca tinha tido antes. Todos aqueles números, cospe fogo, cospe sangue, guitarra soltando fogo, fogos de artifício, bateria voando, teve tudo isso. Só para você ter uma ideia, os caras desembolsaram mais de 10 milhões de dólares para fazer esse show. E a turnê foi a mais lucrativa dos anos 90 lá nos Estados Unidos. Os caras chegaram até a fazer um show de despedida em 2000, porém essa despedida não rolou. O que rolou mesmo foi a saída novamente de Ace por não concordar com algumas ideias do Paul e do Gene. No seu lugar entrou Tommy Thayer, que está na banda até hoje. Em 2004 foi a vez de Peter Criss sair da banda, e no seu lugar voltou o Eric Singer, que também está na banda até hoje. De lá pra cá, o Kiss acabou fazendo alguns DVDs, e um dos mais interessantes deles é o Kiss Rock The National Live, que é um show em que você pode escolher entre assistir o show normalmente ou assistir o show focado em apenas o integrante. Os caras também lançaram mais 2 álbuns de músicas inéditas de lá pra cá, e foram bem elogiados pelos fãs, venderam bastante. O Kiss não é uma banda que recebe muitos elogios da crítica, e certa vez o Gene disse que eles acabam não se importando muito com isso, porque com o que eles se importam mesmo é com os fãs. A verdade, quer queira ou quer não, é que o Kiss é uma das maiores influências do rock até os dias de hoje. E pergunta pro U2, Pink Floyd, Rolling Stones, em quem que eles se inspiraram para fazer os mega shows que eles fazem. E esse é o Kiss, que enquanto recebem críticas, continuam vendendo pra caramba, recebem discos de platinas, tem várias campanhas contra as drogas também, e os shows continuam sempre lotados. E se vocês tiverem sugestões de bandas ou artistas famosos, só deixar nos comentários e não esqueçam de deixar seu like.